Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos fazer uma oração, para a gente iniciar essa palestra de formação. Acho muito importante porque é um tema que diz respeito a nós, formadores, vocês são os pais, são formadores, também aos nossos filhos. É muito importante essa questão do uso do celular, que vem trazendo, que pode ser bom por um lado, mas por outro pode trazer muitas consequências. Então, por isso que a gente trouxe aqui o Padre Arthur, que ele mora na igreja principal, a nossa catedral lá em Campos, do nosso bispo, e dá aula no seminário também, dá aula de filosofia, ele estuda muito, lê muito, então tem conhecimento também para falar sobre esse tema para a gente. Então vamos aproveitar esse momento, Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sede da sabedoria, Santo Antônio de Pádua. Muito bem. Eu tirei o Santíssimo também, o Santíssimo não está aqui, está lá na capela também, para a gente tratar sobre o tema também com maior segurança, tá bom? Passar a palavra para o Padre Arthur, então. Pode sentar. Boa noite. Então, agradeço ao Padre João Batista pelo convite, pela confiança. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a dinâmica do vício nos celulares. Eu acho que não preciso falar com vocês que está todo mundo viciado em celular, Acho que isso daí vocês já sabem. Não só os jovens, mas os adultos também, E tem idoso que está pior ainda. Então, todo mundo está viciado, só que assim, existe um motivo, digamos, antropológico, existe um motivo mais profundo pelo qual isso acontece com a gente. E esse motivo está diretamente relacionado, com aquilo que existe de mais perigoso nesse vício. Existem várias camadas de perigo do vício em celular ou em internet. Desde as camadas mais simples, como, por exemplo, o fato de que a gente vai ficando com a atenção meio dispersa, não é assim? A gente tem dificuldade de concentração, a gente tem dificuldade, às vezes, de dormir, porque fica com o celular, com aquela luz na cara até de noite. São coisas, digamos, são ruins, mas não chega nem perto de ser o pior. Mas existem algumas camadas bem obscuras da internet que muitas vezes, sobretudo as pessoas que não cresceram com a internet, e aqui muitos de vocês não cresceram com a internet, às vezes vocês não fazem sequer noção de que isso exista. Ou às vezes até faz, mas pensa que é uma coisa um pouco distante, um pouco exagerada. Então nós vamos tentar entender mais ou menos como isso funciona. Para a gente entender como funciona o vício na internet, e no celular, no ser humano, a gente precisa entender como o ser humano funciona. E o ser humano, ele tem três grandes impulsos, três grandes instintos dentro de nós. Cada escola de filosofia, de psicologia, vai acabar explicando isso de uma forma um pouco diferente, mas dá para a gente englobar tudo aqui em três coisas. Um negócio chamado vontade de poder, ou seja, é aquele lado mais irascível dentro de nós, nossa vontade de ter domínio sobre as pessoas e as coisas. Todo mundo concorda que isso existe dentro de nós? Existe também dentro de nós um negócio que nós podemos chamar de vontade de prazer. Todo mundo gosta de sentir prazer, não gosta? Você gosta de, por exemplo, aqui é uma cidade muito quente. Todo mundo prefere com ar-condicionado, do que ficar naquele calorão suando. Todo mundo prefere comer uma comida boa do que uma comida ruim, não é assim?
Então existe dentro de nós um impulso para o prazer. Detalhe, gente, tanto o impulso do poder como o impulso do prazer não necessariamente vai ser usado para o mal, tá? São tendências que muitas vezes nos arrastam para o mal, mas existe um certo prazer que é bom, que não tem nada demais, que não é pecado. Existe um certo poder que é bom, que não tem nada demais, que não é pecado. Eu não estou condenando aqui isso, não. Estou só expondo aquilo que existe. E existe dentro de nós uma coisa mais profunda, que é uma vontade de sentido. Uma coisa que existe ligada à nossa razão, à nossa vontade, ao nosso espírito, que tem a ver com aquele desejo de felicidade que todo mundo tem. Todo mundo já nasce com um desejo de ser feliz. Um desejo bem esquisito, porque a gente nunca completa isso aqui na Terra. O desejo continua, né? O desejo de realização perfeita está presente em todo mundo, que a gente só vai realizar no céu, né? Mas que aqui na Terra a gente consegue encontrar um pouco de felicidade, um pouco de sentido da vida, não é assim? Então essas três coisas estão presentes no ser humano, né? E na medida em que as pessoas sabem disso, as pessoas usam esse conhecimento para o bem ou para o mal, não é? Se você sabe que existe dentro de você uma tendência para o prazer e você é uma pessoa que usa esse conhecimento para o bem, o que você vai fazer? Você vai praticar as virtudes de modo que essa tendência para o prazer não desgoverne a sua vida, não é? Ao mesmo tempo, se você tem esse conhecimento acerca da natureza humana e você é uma pessoa que quer o mal, você é capaz de utilizar esse conhecimento para se levar para o mal e para encaminhar também outras pessoas para o mal. E aí que vem. Existem muitas pessoas com profundo conhecimento da natureza humana que utilizam esse conhecimento para desvirtuar as outras pessoas. E aqui nós podemos falar principalmente de dois tipos de gente. Nós temos aquelas pessoas, né, que nós podemos chamar aqui com o nome genérico de mercado, ou seja, aquelas pessoas que visam somente o dinheiro e que vão utilizar esse conhecimento da natureza humana para se beneficiar financeiramente, não é isso? Ou seja, eu sei como o ser humano funciona, então é mais fácil eu saber que tipo de coisa eu preciso fazer para que essas pessoas comprem aquilo que eu estou vendendo, não é isso? Evidente que isso, né, que é o marketing, ele pode ser usado no bem e pode ser usado no mal. Mas aqui nós estamos se concentrando, sobretudo, no uso mal. Existe, além das pessoas que querem simplesmente ganhar dinheiro, aquelas pessoas que vivem por uma ideologia. São aquelas pessoas que, mesmo que se elas não lucrassem com isso, elas dedicam a vida a desencaminhar as pessoas e levá-las para o mal. Seja por um motivo puramente ideológico, né? Tem gente que tem ideologias assim mesmo, seja só porque a pessoa é ruim mesmo e gosta de maldade. Não sei se vocês sabem, mas tem gente que gosta de fazer maldade de graça, sem motivo nenhum, só por fazer mesmo. Essas pessoas, elas perceberam essas três camadas do ser humano, né? Do prazer, do poder e do sentido. E elas utilizam, sobretudo, as duas primeiras, o prazer e o poder, né, a fim de, com base em um conhecimento de psicologia comportamental, manipular a nossa vida. O que é psicologia comportamental? Lá, hoje em dia, todo mundo sabe o que é psicologia, todo mundo conhece algum psicólogo, muita gente faz terapia, etc. Né? A psicologia como ciência moderna, ela não é uma ciência tão antiga assim. Ela vai começar ali no século XIX. E no início, ela, sobretudo, né, o lado mais europeu da psicologia, estava muito relacionado a cientistas que estudavam comportamento animal.
Então pensem bem, né? A gente sabe bem que os animais, eles têm instintos, não tem? Tipo isso que a gente tem, essa vontade de poder, vontade de prazer, são uma espécie de instintos nossos, né? Como uma analogia. Os animais têm os instintos deles inferiores. Quando a gente conhece os instintos dos animais, o que a gente faz? A gente usa os instintos para adestrá-los, não é assim? Se você quer treinar o seu cachorrinho, você manda ele fazer um negócio, dá um biscoitinho, não é assim que funciona? A gente vai adestrando. Lá nesse estudo de psicologia, né, um sujeito chamado Pavlov, ele foi fazer um experimento com um cachorro. Então, como é que ele fazia o experimento? Ele batia a campainha, um sininho, e ele dava carne para o cachorro. Depois ele batia a campainha de novo, dava carne para o cachorro de novo. Com o passar do tempo, ele percebeu que bastava ele bater a campainha, que o cachorro já começava a salivar, independente se tinha carne ou não. Por quê? Porque o cachorro se condicionou, não é isso? Nós somos assim, a gente sabe, tem coisas que a gente faz no automático? Isso chama-se condicionamento. Não é? Os psicólogos perceberam esse tipo de condicionamento e eles perceberam que, olha só, o ser humano ele é um animal racional. O homem ele tem algo de animal e algo de espiritual, certo? Quanto mais fraco o nosso lado espiritual, mais forte o nosso lado animal. Então, quanto menos a gente se comporta como espírito, mais a gente se comporta como besta. Não é? Como a maioria dos homens se comporta como animal, a maioria dos homens é facilmente adestrado. Então, pegaram esse conhecimento para fazer adestramento de ser humano. Ou seja, nós vamos criar condicionamentos para manipular o comportamento e as escolhas dos homens. Quando você pega isso, junta com um negócio chamado matemática, que é basicamente o algoritmo, né, da internet, você consegue fazer esse tipo de coisa em massa. Não é assim? Pensa bem, todos vocês. Aquilo que aparece na internet para vocês não é a mesma coisa que aparece para os outros. Aparece de acordo com os seus interesses, não é isso? Por quê? Porque o algoritmo, a matemática da internet, ela já sabe o que interessa para você, né? Pelo tempo que você fica na tela parado, pelo aquilo que você fala. Já reparou que às vezes você fala de um assunto, aparece a propaganda? Não é porque o celular, sei lá, né, tem um poder espiritual de descobrir. Não foi o demônio que colocou a propaganda, não. Isso faz parte do sistema. A câmera, o microfone está ativado, você fala a palavra-chave, aquilo pesquisa automaticamente e joga para você aquilo que você quer. Não é? Esse sistema de algoritmo, esse sistema nada mais é do que um certo adestramento. De modo que, cada vez mais, você fica mais preso. Se a internet percebe que você não gosta de alguma coisa, ela simplesmente para de te mostrar aquilo. Por quê? Ela não quer que você saia do Instagram. Ela não quer que você saia do TikTok. Não é isso? Quer que você continue lá. Fique preso lá. Então, esse sistema que existe e que, olha só, gente, se isso aí pega na gente, você imagina com criança e adolescente que não tem nada na cabeça. Certo? Isso vai fácil com eles. Esse sistema, esse mecanismo de condicionamento, ele trabalha, e aí que a gente vai entender por que a gente fica viciado. Porque ele trabalha exatamente esses impulsos nossos. O primeiro impulso que ele trabalha é a nossa vontade de poder. A nossa vontade de poder, ela se manifesta em nós como um negócio chamado narcisismo. Existe dentro de nós uma certa soberba, um certo orgulho, isso aí desde Lúcifer. Certo? Que a gente chama de narcisismo por causa do mito grego, do Narciso, o homem que se apaixonou pela própria imagem no
no lago, né? No rio, ou seja, uma espécie de vaidade. Existe em nós um certo narcisismo que faz com que a gente se ame desmedidamente, né? A gente se apaixona por si mesmo, é o amor próprio, e que é muito bem trabalhado por todos esses sistemas que querem te escravizar na internet. A principal dinâmica das redes sociais é baseada no narcisismo, não é isso? Você precisa mostrar para os outros como sua vida é espetacular. Você precisa mostrar para os outros o que você está fazendo, onde você está. Não é assim? E, sobretudo, o lado bom. Você só mostra o lado ruim da sua vida quando você quer receber conforto dos outros. Né? Então, esse narcisismo, ele é trabalhado pela internet por um negócio chamado sistema de aprovação, que demorou um pouquinho a desenvolver. Né? Se vocês pegaram, quer dizer, pegar esse tempo vocês pegaram, mas estou dizendo, não sei se vocês estavam na internet nesse tempo. Né? No início das redes sociais, a gente tinha o Orkut, tinha o MSN, não é isso? Depois surgiu o Facebook. Na verdade, o Facebook ele nasce junto com o Orkut, só que ele demora a fazer sucesso, sobretudo no Brasil, que o Orkut sempre foi muito forte. Né? O Facebook ele vai criar, de uma forma que o Orkut não tinha conseguido fazer, o Orkut até tentou, mas não conseguiu, o sistema de aprovação que nós conhecemos como like, não é isso? O sistema de aprovação, que é um sistema de aprovação social, né, ele é um alimento descarado e ao mesmo tempo sutil, porque ele parece que não é nada, mas ao mesmo tempo ele produz uma grande resposta interior, né, que é aquela resposta de se sentir aprovado ou desaprovado. Se isso faz diferença para um adulto, mas faz muito menos, imagina isso para um jovem, para uma criança, para um adolescente. Né? O adolescente, ela coloca alguma coisa na internet e ela fica ansiosa pela resposta que as pessoas vão dar. Não é isso? Desde pequena, a gente já cria a criança a mal, né? Tudo tem que ser muito elogioso. Ai, que bonito. Ai, que lindo. Também não é para você criar emburrado só para o seu filho, não. Mas cuidado para não exagerar também, para a criança não ficar dependente desse tipo de aprovação. Entendeu? Então, aí a criança posta o negócio, aí tem que ter 200 mil likes, se sente bem. Quando não tem, se sente mal. Ela não se sente mais aprovada. Ela se sente rejeitada. Aí agora inventaram um termo novo. A pessoa se sente cancelada. A pessoa se sente cancelada. Incrível que ela acredita que o mundo dela ali... Vocês sabem que a média de uso de internet hoje é 5 horas por dia das pessoas. Então, a pessoa se sente, ela acha que aquele mundo virtual é o mundo real. E ela acha que ela ser cancelada ali faz com que ela seja prejudicada fora. Ela não para pensar que ninguém está nem aí, entendeu? Ela vive presa naquele mundo. Né? Esses sistemas de aprovação... olha só, gente, porque talvez você pense assim, você é adulto e você não está nem aí quantos likes sua foto tem, talvez você nem tenha rede social, melhor ainda. Talvez você pense, nossa, que palhaçada, né? Mas para os jovens isso faz muita diferença. Para as crianças isso faz muita diferença. Tipo assim, ela de fato fica mal ou fica bem de acordo com a quantidade de aprovação que ela recebe na rede social. Pode parecer ridículo, mas é assim que é. Ao mesmo tempo que o sistema de aprovação funciona, funciona também a desaprovação, que é aquilo que nós chamamos de cyberbullying. O que é o bullying? Né, que hoje em dia se fala tanto. Bullying é a boa e velha zoação. Né? Você ia na escola, aí tinha um coleguinha que colocava um apelido em você, porque você era mais gordinho, porque você era não sei o quê, aí te zoava, aí você zoava ele também. O bullying, ele sempre teve, né, aquela camada, digamos, sobretudo nos meninos, de uma certa normalidade da amizade mesmo, da brincadeira, e sempre existiu o bullying, digamos, maligno.
que é aquela coisa que você percebe que a pessoa se afeta e você martela e joga a pessoa para baixo. Só que isso, alguns anos atrás, como é que funcionava? O bullying, ele tinha horário comercial, né? A criança só sofria bullying na hora que ela estava na escola com aquele colega que fazia. Acabava, ela ia para casa, ninguém ficava sabendo e morria por isso mesmo. Como que funciona o bullying hoje? O bullying, ele funciona 24 horas por dia, e ele persegue o jovem, a criança e o adolescente o tempo inteiro em um peso que é muito maior do que antes tinha sido no mundo real. Por quê? Porque se alguém é afetado pela brincadeira, pela zoação, né, e os outros percebem isso, o que eles fazem? Eles ficam martelando aquilo na internet, sabe? Nos comentários, e aquilo vai gerando um peso que o jovem e o adolescente ele não está pronto para suportar. Não está pronto para suportar. Teve um caso, evidente que eu vou citar aqui alguns casos extremos, para vocês verem até que ponto isso chega, né? Teve um caso no Twitter. Você sabe, o Twitter é uma rede social não tão popular assim aqui no Brasil, mas muito popular fora, e que ela é conhecida por ser a rede social da raiva, né? Porque no Twitter parece que está todo mundo com raiva de todo mundo. Então, uma menina lá no Twitter falou alguma coisa idiota lá, né? E o pessoal começou a xingar ela, sabe, se mata. Aí começou, sei lá quantas mil pessoas, se mata. Daqui a pouco a menina parou de responder e a mãe veio embaixo e disse, gente, minha filha se matou. Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque as pessoas elas não têm capacidade de suportar aquilo que elas recebem e elas recebem isso numa carga que é muito pesada. Então isso é real. E pior, agora a gente tem inteligência artificial e é muito fácil de um menininho de 13 anos pegar a foto de um outro menino de 13 e mandar fazer um vídeo com aquele menino fazendo absolutamente qualquer coisa. E parece realista pra caramba. É muito fácil você gravar a voz, aqui, o que eu estou falando aqui está ficando gravado na internet. É muito fácil alguém pegar a minha voz e mandar eu falar qualquer coisa. E vai sair exatamente com a minha voz. O que mais tem na internet é vídeo de Silvio Santos cantando não sei o quê. Ele nunca cantou aquilo. Mas por que aparece? Porque você pega a voz. Então agora vocês imaginem o alcance do bullying na hora que uma menina de 12, 13 anos descobrir que tem um vídeo com a foto dela, com a cara dela, com a voz dela, fazendo qualquer coisa que ela não fez, e esse vídeo está circulando na mão de todo mundo. Isso é pesado demais para ela. Certo? Então, o cyberbullying ele é uma realidade. Ao mesmo tempo que esse sistema de aprovação e desaprovação cresce, os adolescentes e os jovens eles vão buscando cada vez mais ser aprovados. E aí que entra uma outra coisa. O nosso desejo de poder ele é forte, mas mais forte ainda, na maioria das vezes para o adolescente, é seu desejo de prazer. Nós vivemos numa época em que nossa vida é muito confortável. Nós somos acostumados a ter muita coisa de forma facilitada, né, que não se tinha antes. Né? A opção que a gente tem para almoçar é maior do que, sei lá, o rei Luís XIV tinha sendo o rei da França. Então, na medida em que nós vivemos, desde novo, uma vida bem, e seus filhos muito mais do que vocês, uma vida muito confortável, a gente se acostuma a não querer enfrentar desprazeres. A gente só quer coisas prazerosas, coisas gostosas. Né? Na medida em que a nossa sensação de prazer ela vai sendo alimentada, a gente vai querendo sempre mais. E quais são os principais prazeres que nossa concupiscência busca? Né? Normalmente é o prazer do alimento,
do descanso e do sexo. São os 3 grandes prazeres que a gente busca. Prazer sexual, prazer da alimentação e o prazer do descanso. Sabendo disso, essa turma aí, né, os ideólogos, o pessoal que quer vender as coisas, eles construíram, né, uma rede de oferecimento de pornografia, ou seja, de venda de prazer sexual, que nunca foi vista na história da humanidade. Um mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares e que atinge absolutamente, né, todo mundo. Todo mundo, de certa maneira, é afetado por isso. Porque isso já está... Isso não está mais escondido, isso já está às claras, isso já está na rua. Certo? Em seu nível mais soft, mais leve. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vejo pornografia, eu vejo dancinha do TikTok. Mas dancinha do TikTok é pornografia. É leve, mas é. Né? Até o hardcore, que é o violento, que nós vamos falar disso ainda. Esse tipo de prazer, ele é oferecido para as pessoas, para escravizá-las, e, ao mesmo tempo, isso é oferecido para as pessoas, sobretudo para as meninas, como um meio de aprovação e ascensão social. Está muito comum hoje, né? Vocês já viram aqueles youtubers que vão na rua entrevistando as pessoas? O que você faz? Quanto você ganha? O que mais tem hoje é assim, você vê uma mulher na rua, o que você faz? Aí a mulher fala assim, conteúdo mais 18, pornografia. Quanto você ganha? 40 mil por mês. Por quê? Às vezes ela nem ganha isso tudo, às vezes ganha. Mas é para quê? Para você fazer propaganda, para as meninas entenderem que esse é um caminho fácil e glamuroso para conseguir aquilo que quer, para ser rica, para ser poderosa. Existe um ditado que diz, mais pele, mais like. Vocês podem ver. Nas redes sociais, quanto mais indecente, mais sucesso faz. Aí o que acontece? A menina, às vezes não é nem que ela é pervertida ainda, ela está se pervertendo. Mas porque ela quer ser aprovada, quer ser bem vista, o que ela faz? Ela diminui a sua roupa para mostrar o seu corpo, a fim de se sentir desejada, de se sentir aprovada. E agora, com a inteligência artificial, o que elas fazem? As meninas vão lá, dão uma ajeitada no próprio corpo e postam aquilo. Por quê? Porque um monte de gente vai dar like, vai ter um monte de gente lá nos comentários falando, ai, que linda, que não sei o quê, que não sei o que lá. Né? Agora, com a facilidade de envio de foto e de vídeo, né, o que você tem? O fenômeno dos nudes. O que é o nude? A pessoa tira uma foto nua e manda para outra. A média, lá nos Estados Unidos, eu não tenho dados do Brasil, mas a média nos Estados Unidos de início de envio de nude é 10 anos de idade. Então tem criança de 10 anos de idade, tem com menos, enviando nude. Isso daí já é normal, tá? Não é que isso já está basicamente normalizado. Isso acontece. A pessoa nem para pensar que o namoradinho dela vai compartilhar com um colega. Isso já acontece. Não é à toa que inventaram esses sistemas de foto que apaga sozinha, né? Snapchat, que no Brasil também, graças a Deus, não pegou muito. Mas o Snapchat, ele foi muito pensado nisso. O que era o Snapchat? Você posta o negócio, a foto apaga sozinha. Né? Esses sistemas, né, de envio, de recebimento desse tipo de coisa, é ainda alimentado pelo fato de que isso gera dinheiro. Então, tem muito... lá nos Estados Unidos, por exemplo, acontece o seguinte, lá a universidade é muito caro, fazer faculdade. Né? Então, ou você consegue uma bolsa de esporte, que lá eles dão muita bolsa para quem joga futebol, etc., atletismo, ou então você tem que ter muito dinheiro para pagar, porque é muito caro.
Então tem muito jovem que, para pagar a faculdade, vende foto. Né? E isso no Brasil também já está começando. Né? Existe quadrilha, esse dia saiu, até na televisão, uma quadrilha dos moleques de 15 anos, 15, 16 anos, que eles tinham uma rede de venda de pornografia. Os moleques, menor de idade. Queria na escola, tinha a menina, eles pagavam a menina uma pack de fotos, a menina ia, tirava as fotos, mandavam para ele, eles vendiam em grupos de Telegram. A Polícia Federal chegou na casa da mulher e a mulher não entendeu nada. Nós viemos ver seu filho aqui. Mas meu filho não faz nada, ele só joga no computador. Então, esse tipo de coisa, e agora com o Pix, o que acontece? É muito fácil receber dinheiro, porque as crianças já têm Pix desde pequeno. Aí a criança tem uma rede social. Antigamente você falava com a criança assim, olha, não fala com estranhos, não é isso? Aí você não deixa a criança falar com estranho na rua, mas você deixa a criança ter Instagram. Aí tem estranhos do mundo inteiro que falam com ela. Aí o estranho vai lá, manda mensagem. Entendeu? Tira uma foto sua, te manda R$50 no Pix. Liga, chamado de vídeo. O FBI fez há pouco tempo um experimento lá nos Estados Unidos. Eles criaram um Instagram de uma menina de 8 anos, um Instagram falso, demorou 1 minuto e meio para receber uma ligação. 1 minuto e meio. Então, a gente acha, o que acontece? A gente acha que o mundo está violento. E o mundo está. Só que a gente esquece que a internet é mais violenta ainda. Vocês sabiam que a taxa de violência ela tende a diminuir, porque a violência online é mais fácil e mais lucrativa. É mais arriscado, seu filho corre mais perigo no celular do que na rua. Só que é aquela coisa, a criança em casa com o celular na mão dá sensação de segurança, que você não sabe o que está acontecendo. Mas essas coisas estão acontecendo. Essas coisas estão acontecendo. E a gente tem que tomar cuidado com aquela mentalidade que os americanos falam do not my kids. Não, isso acontece com os filhos dos outros, não com as minhas crianças. Até o momento que você percebe que já aconteceu. Detalhe, né? Só para a gente seguir aqui, nesse assunto ainda, depois a gente passa para o outro, alguns dados estatísticos para vocês. Esses dados, a maioria, vêm dos Estados Unidos, porque a gente não tem muito pesquisa aqui no Brasil. Os dados dizem que as pessoas entre 8 e 16 anos, metade já foi exposta à pornografia. Se você considera de tudo, tipo, desde outdoor, aí você pode botar 100%. Mas aqui eu estou falando de pornografia um pouco pior. 8 a 16, pelo menos metade já foi exposta. Mesmo que a criança nem saiba o que é, já foi exposta de alguma maneira. Alguns falam que a média de exposição está caindo, talvez para 5 anos de idade. A criança, desde cedo, já tem tablet, já tem essas coisas. Ou então o pai e a mãe dão o celular. Aí o celular, o que acontece? Desce notificação. Né? Gente, olha só, sobretudo homem. Homem tem grupo de firma, de trabalho. Vocês sabem muito bem que o pessoal adora jogar porcaria em grupo de trabalho. Desce a notificação, seu filho clica. É assim que funciona. Essa é a primeira exposição. Então, de 8 a 16 anos, metade já foi exposta. E mais, link falso. Tem muito link falso. Esses dias, uma pessoa estava comentando que já viu até, por exemplo, vídeo de Ave Maria. Ave Maria. Tipo, como se fosse a pessoa cantando, né? Quando clicava, era pornografia. O que mais tem vídeo de desenho? Isso aqui é Frozen. Você clica, é pornografia. É de propósito, para a criança ver mesmo. Tem muito link falso. Mas existe um fenômeno, né, que é as crianças hoje em dia, elas gostam muito de anime, certo? Sabe o que é anime? É desenho japonês.
tem muito anime que nós chamamos de hentai. O que é o hentai? Hentai é anime pornográfico. É muito popular. Só que a criança ela não tem capacidade de discernir o que é um desenho infantil e o que é um hentai. Ela vai cair do mesmo jeito. Certo? E pior, os animes, como é que eles funcionam? Já viu como é que é desenho japonês? Que os bonecos têm corpo de adulto e cara de criança? Vocês acham que isso não estimula a pedofilia? Então, tem muito link falso. Então, cuidado, que às vezes você, não, ele está vendo desenho. Você tem que ter certeza daquilo que as crianças estão vendo. Você tem que conferir os links antes. Outra coisa, o jogo, né? Antigamente, no meu tempo de videogame, a gente jogava contra a máquina. Agora a gente joga contra as outras pessoas online. Né? Você sabe quem é a outra pessoa que está jogando? Você sabe que tipo de coisa ele vai falar com seu filho? Você sabe que tipo de link ele vai mandar no chat? Você sabe que tipo de coisa que ele vai oferecer para o seu filho? Você acha que o pessoal que é predador pedófilo não vai justamente nesse lugar para achar as pessoas? Onde que ele vai buscar criança? Não é no site de receita, né? Ele vai buscar no jogo. Então é lá que essa galera fica. Para caçar material, para caçar ser humano. Certo? Depois, de 13 a 17 anos, se calcula que 26% busca ativamente pornografia. Então tem aquelas crianças que vêm sem querer, apareceu porque o link é falso, mas de 13 a 17 busca de propósito. Certo? Desse conteúdo, olha só, gente, de tudo que existe na internet, tudo que existe na internet, que vai desde xícara de bom dia, site de padre, receita, GPS, tudo que existe na internet. 26%, 27% é pornografia. Então, mais de um quarto de tudo que existe na internet é conteúdo pornográfico. É muita coisa. É o mercado que mais movimenta dinheiro. Em 2019, foi o ano da pandemia, não é isso? O inicinho da pandemia. Os sites pornográficos eles tiveram mais acesso do que Twitter, Amazon e Netflix somados. Se todo mundo conhece alguém que usa Amazon, quase todo mundo usa Amazon hoje em dia. Todo mundo usa Netflix, e Netflix você não usa pouco. Você vai ver uma série, você vê um episódio, 2 episódios, 3 episódios. Você não fica 2 minutos na Netflix. Você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se você somar a Netflix com o Twitter e com a Amazon, não dá o tempo que as pessoas gastam em sites pornográficos. Gratuitos ou pagos. Né? De tudo isso, de todos os vídeos que fazem sucesso, que são mais populares, 88%, gente, quase 90%, contém violência física. O que acontece? O nosso vício no prazer, né, ele funciona na base da dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, um hormônio, certo? Que dá aquela sensação gostosa de prazer. Isso acontece o tempo todo. Né? Você come uma comida boa, você se sente bem, certo? Só que qual que é o problema da dopamina? Que quanto mais você tem, menos efeito ela faz. Não é assim com droga? O cara começa fumando maconha. Maconha é um efeito fraco. Com o passar do tempo, aquilo já não está mais tão bom assim. Então ele precisa ir para a cocaína, porque dá mais dopamina. Não é isso? Então, o sistema de vício ele funciona dessa maneira. Depois, nunca é tão bom como antes. E como nunca é tão bom, você precisa de mais. O que acontece com os conteúdos adultos? Não é isso? Você precisa cada vez mais gerar mais sensação. E para gerar mais sensação, você vai buscando coisas que são mais sensitivas, que apelam mais para a sua sensibilidade. E quase sempre isso vai acabar desembocando em violência, em masoquismo. E das coisas mais absurdas que vocês possam imaginar.
E coisas que vocês talvez nem nunca consigam imaginar. 88% do conteúdo que faz mais sucesso é conteúdo de violência. Física mesmo. Fora violência verbal, né? Violência física. Não é de se admirar que a pornografia seja o denominador comum dos abusadores. Você não vai achar um abusador, um estuprador, um pedófilo, que não tenha vício em pornografia. Quando o Ted Bundy estava indo para a cadeia elétrica, o Ted Bundy foi um dos maiores serial killers da história. Ele foi preso, ele fazia necrofilia, ele matava a gente, levava a cabeça para o guarda-roupa, tudo de pior que você possa imaginar. Esse cara, isso antes da internet existir, certo? Quando esse cara estava no corredor da morte, esperando para ser executado na cadeira elétrica, ele deu uma entrevista. Essa entrevista você consegue escutar, se quiser, o áudio na internet está aí. E tem vários livros sobre ele. Ele fala para o jornalista, fala assim, olha, vai aqui no corredor da morte, onde está todo mundo preso, né? Conversa com todo mundo, você vai perceber que todos têm uma coisa em comum, vício em pornografia. Ele fala, eu comecei isso com vício em pornografia. Por quê? O ser humano é mimético. Quando você vê muito uma coisa, qual que é a tendência? Você querer imitar aquilo que você vê. E se isso é verdadeiro para o adulto, você imagina para uma criança, para um jovem que é exposto a isso desde pequeno. Hoje a gente já tem o fenômeno do jovem abusador. Porque antigamente você pensava assim, teve um abuso, então foi um adulto que abusou de um jovem, de uma criança. Não, agora tem a criança que abusa de outra, tem jovem que abusa de criança. Porque eles já estão vendo isso desde novo. Então esse tipo de fenômeno, ele acontece. E a pornografia ela está diretamente relacionada com a pedofilia. Né? Aqui não vai dar tempo de fazer, mas quando a gente estuda a história da pornografia, a gente percebe que todas as pessoas que fizeram com que a pornografia se tornasse algo como é hoje, comum, né? As pessoas que fundamentaram os cursos de sexologia nas faculdades, que todas estavam envolvidos até o talo com pedofilia e com vários tipos de aberração sexual. Não só com todos esses tipos de aberração sexual, né, de pedofilia, mas também com aborto. E se a gente puxa mais fundo, com eugenia e nazismo. Existe uma ligação. Existe um motivo pelo qual as pessoas querem que todo mundo viva de forma pervertida. Existe um motivo pelo qual as pessoas querem sexualizar as crianças, para que elas sejam alvos mais fáceis da perversidade deles. Gente, nos anos... eu não vou conseguir lembrar agora exato, mas isso aí no período ali do pós-guerra. Na França, já era discutido, né, a redução da idade de consentimento sexual para, sei lá, 13 anos. Foi assinado por Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, filósofos que são admirados aí nas universidades. Ou seja, isso há muitos anos atrás. Entendeu? Já há quase 100 anos atrás. E eles não vão descansar enquanto não normalizarem esse tipo de coisa. Porque na cabeça deles, as crianças têm direito a essas experiências. Olha como é que eles apresentam. Eles não se apresentam como alguém que está violentando. Eles se apresentam como alguém que está fazendo com que se cumpram os direitos das crianças. E é na internet que as pessoas vão buscar isso. Então, o escalar da sensualidade, né, o escalar da pornografia, ele carrega junto consigo o escalar da violência. E tudo isso, né, essa questão do narcisismo, da sensualidade, vai fazer com que a nossa vontade de sentido, que aquele desejo de felicidade, acabe se perdendo ou enfraquecendo, gerando
nas pessoas um sentimento de niilismo, ou seja, de nada, de vazio, de náusea, que é aquela coisa daquela, sabe, a nossa vida não é satisfatória, sabe, nossa vida é vazia demais, que se traduz de forma concreta em ansiedade, em pânico, em depressão, em automutilação, em suicídio. Evidentemente, nem toda crise de ansiedade, nem toda crise de pânico, nem todo suicídio, nem toda mutilação, nem toda depressão vem de crise de inferioridade e nem de vício de pornografia. Mas a fatia é gigantesca. A maior parte vai vir disso daí. E a maior parte, quando isso afeta os nossos jovens, primeira coisa você tem que descartar que veio daí para depois você começar a imaginar que possa ter outro motivo. Porque esse é o principal motivo pelo qual acontece. E isso está completamente normalizado. Isso já atingiu nossos adolescentes, nossos jovens. Alguns anos atrás, ninguém nem imaginava que uma criança fosse capaz de se suicidar. Não existia. A criança não tinha esse tipo de drama, entendeu? Não tinha esse tipo de drama. Você não ouviu falar que a criança tinha depressão? Ouviu falar? O que acontece? Dados do Brasil, tá? De 2011 a 2022, o número de suicídio de crianças e adolescentes cresce 3,7% ao ano no Brasil. Ao ano. O número de automutilação, autolesão, isso acontece muito, tá? Cresce 21% ao ano. E a maioria das vezes os pais não sabem. A criança pega a navalha e se corta. Às vezes é porque a criança tem transtorno borderline, tem alguma coisa muito grave psiquiátrica. Mas às vezes é só vazio mesmo, vazio existencial. Por que a criança faz isso? Ela faz isso porque a sensação que aquela lesão produz nela faz com que ela esqueça por um momento a desgraça que é a sua vida, o vazio que ela sente. É quase como se, sabe aquela coisa, me belisca para eu ter certeza que eu estou vivo? É tipo isso, entendeu? A criança ela vive num estado tal, o jovem ela vive num estado tal, que ela precisa se machucar para ela lembrar que ela existe, que ela está ali e que ela sente alguma coisa. Isso cresce 21% ao ano no Brasil. E às vezes os pais não percebem que a criança bota casaco, bota calça, e os pais não veem mais. Quando é adolescente, o pai não fica conferindo mais o corpo da criança, né? Isso acontece bastante, tá? A gente escuta isso. A gente que é padre, às vezes a criança tem coragem de falar com o padre sobre isso. Às vezes, né? Tem adulto que faz isso também. De 2000 a 2017, olha só, gente, a internet ela existe há mais tempo, só que a partir dos anos 2000 foi o boom, né? Surgimento das redes sociais, etc. De 2000 a 2017, a taxa de suicídio de adolescentes cresceu, nos Estados Unidos, 56%. 56%. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de algum caso perto de vocês. Acontece. Quase sempre, eu já conversei com familiar de pessoas, com pais, tá, de filhas que se suicidaram. Quase sempre, os pais, eles simplesmente não entendem o que está acontecendo. Um belo dia, acontece, e os pais não entendem nada, porque a filha parecia normal. Ela só era quieta, só, sei lá, ficava muito tempo no quarto. Nem passou pela cabeça, nem que tinha depressão, nem nada. Aí como é que a pessoa diz... Aí aconteceu, né?
Aí aquela tristeza. Até que os pais decidem futucar o computador e o celular da criança, do jovem. Aí a pessoa começa a entender o que estava acontecendo. Existem fóruns online de incentivo e ensino do suicídio. Tipo assim, um adolescente cabeça fraca, está passando por um momento difícil, pesquisa na internet sobre suicídio, existe uma chance dele cair num site onde vão ter pessoas ensinando ele como fazer e incentivando ele a fazer pelo simples prazer de ver as pessoas se matarem. Algumas vezes eles conseguem até que a pessoa transmita online o que está fazendo. Isso existe. Tutorial de fazer forca, de qual remédio você toma para ter overdose. Então, o que acontece? O ambiente online, ele não é um ambiente seguro. Ele não é um ambiente seguro. Essa sensação de segurança que a gente tem é falsa. Você deixar o seu filho com acesso à internet no quarto sozinho, ele é menor de idade, é pior do que você colocar uma placa, deixar sua porta aberta de noite e botar uma placa e falar assim, olha, meu filho está aqui indefeso. Se alguém quiser entrar, pode entrar. Porque o acesso que as pessoas malignas têm a ela na internet é muito maior. E ela vai estar exposta a certos tipos de perigos que são muito maiores. E o que acontece? A gente não teme aquilo que a gente não conhece. A maior parte das pessoas que hoje são pais e avós nem tem consciência de que isso existe. Nunca nem parou para pensar que podia ter alguém fazendo isso. Nunca parou para pensar que o estranho da internet é tão ou mais estranho do que o estranho da rua. Não é isso? Que a mãe da gente falava assim, olha, se parar um carro para falar com você, você não fala nada com ninguém não. Não pega bala, que tem droga na bala. Não é assim? Ainda mais, olha, eu fui criado em São Gonçalo, perto da favela. Lá então, minha mãe ficava doida. Não fala com ninguém. Não é? É perigoso. Só que aí é o seguinte, o seu filho ou sua filha tem 300 seguidores no Instagram. Ele conhece 300 pessoas? Qualquer pessoa pode falar com ela. Aí eu te pergunto, seu filho ou sua filha tem maturidade para lidar com esse tipo de situação? Primeiro a gente se pergunta, eu tenho maturidade para lidar com esse tipo de situação? Depois, meu filho adolescente, meu filho criança, tem maturidade? Vai saber como lidar, como responder? Vai saber dizer não quando uma pessoa oferece dinheiro para ela mandar uma foto? Dinheiro é muito atrativo, vocês sabem disso, né? Daí que a gente faz o seguinte, olha, a única maneira da gente ter um certo... Né? Existem duas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir o problema. Em primeiro lugar, cada vez mais a gente conhecer como a internet funciona e buscar mecanismos de segurança que são falhos, mas já ajuda. Então, mecanismos de censura de conteúdo, isso existe. Você fazer de tal maneira que tudo aquilo que o seu filho veja na internet, você também saiba que está vendo. Existe esse tipo de mecanismo. Em alguns casos, você vai ter que simplesmente tirar. Ninguém deu para os seus filhos direito de ter celular. Eles falam isso para vocês às vezes acreditam, né? Então, às vezes vai ter que tirar. Ah, mas vai espernear e vai chorar. Mas é melhor chorar por isso do que chorar por outras coisas. Existem mecanismos, sabe, de controle. Como eu falei, eles são um pouco falhos, mas já é alguma coisa. Você saber o que ele está vendo, você controlar o horário.
E outra coisa, gente, uma coisa é celular, outra coisa é internet, que você fala assim, ah, mas meu filho vai para a escola, e se ele precisar me ligar? E desde quando precisa de internet para ligar? Ele precisa de Instagram para te ligar? Precisa de TikTok para te ligar? Não precisa. Então, utilizar mecanismos que impeçam o acesso indiscriminado à internet, até o momento em que você julgar que ele possa, de fato, acessar com uma certa segurança. Até adulto leva golpe na internet. Criança não vai levar golpe na internet? Um monte de gente barbada aí, levando uns golpes bobo. Chega um e-mailzinho lá, paga esse boleto. Aí você vai lá e paga o boleto, nem sabe do que é o boleto, você paga. Entendeu? Então, criar mecanismos e, mais importante ainda, ensinar e vivenciar com as crianças as virtudes que são necessárias para que eles dominem dentro de si o seu impulso de narcisismo e o seu impulso de sensualidade. O narcisismo a gente domina com a fortaleza, né? A coragem de enfrentar a realidade. A coragem de não ficar desejando aprovação o tempo todo. Não é? A humildade. Santa Teresa falava que a humildade é a verdade. A humildade. Porque a internet ela faz isso, ela te joga lá em cima. Ela quer fazer o jovem acreditar que ele é o bambanzão, né? Que é o todo-poderoso. Aí depois a internet joga na sua cara que você não é ninguém. Não é isso? O menino vai lá, como é que é? O menino vai lá e filma jogando bola. Um exemplo bem concreto. Ele filma ele jogando bola. Aí ele bota na rede social. Aí fica todo mundo, pô, você joga muito, você é muito bom. Aí ele fica inflado. Aí daqui a pouco aparece um vídeo de uma criança com metade da idade dele que joga mais do que ele. Aí ele percebe que ele não é bom coisa nenhuma. Não é? Você toca piano, aí você vai lá. Aí todo mundo, nossa, você é muito bom. Né? Aí daqui a pouco tem um menino japonês de 1 ano e meio que toca melhor que você. Aí você fala, pô, eu não sou tão... Aí você fica triste, decepcionado. Se você não tem fortaleza para lidar com esse tipo de coisa, de comparação, sobretudo menina. Menina tem muito essa coisa de comparação. Você precisa treinar esse tipo de fortaleza. Como é que seu filho vai reagir ao bullying, por exemplo, à zoação? Né? Qual que é a tendência hoje? A tendência é o vitimismo. O menino zoou seu filho, em vez de responder, ele fica choroso. Aí você vai lá e alimenta isso. Nossa, tadinho do meu filho. Aí você vai lá brigar com a mãe do outro menino. E seu filho nunca enfrentou ninguém. Vai ser fraco para sempre, covarde. Então, a fortaleza ela está no meio entre a covardia, não é isso? E a loucura da gente querer enfrentar coisas impossíveis. Não é para você enfrentar coisas impossíveis. Não é para você falar, filho, você tem que ser forte. Não é? Vou mandar você lá para o meio da boca de fumo para você lutar contra os traficantes. Não vai dar certo, né? Vou jogar você na internet e você vai resistir a todas as tentações. Não é assim que funciona, isso não é fortaleza. Agora, também não pode ser covardia. Não pode ser covardia. Ficar fugindo da dificuldade o tempo todo. Ficar fugindo de... Hoje em dia é assim, tem uma competição, não tem mais primeiro, segundo, terceiro lugar, porque as outras ficam ofendidas que chegou por último. Se você não aprende a lidar com o fracasso desde pequeno, você vai ser um fracassado pro resto da vida. Não precisa fazer isso. Se você não percebe que você é pior, você vai se superar como? Não vai superar nunca. Então, treinar nas crianças a fortaleza. Mais ainda, treinar nas crianças da temperança. A virtude da temperança é fundamental. Cada vez menos as crianças são criadas com temperança. Tudo que a criança quer, ela tem na mão, ela recebe. Tudo é do jeito que ela quer, da maneira como ela quer. Aí ela nunca vai dizer não para nada. Ela nunca ouviu não. Se você manda ela desligar o celular e ir dormir, ela desobedece, fica por isso mesmo, ela não vai ter força suficiente para quando ela tiver consciência de que ela precisa desligar, ela desligar sozinha. Criança não tem liberdade dessa maneira. Né? Se já uma pessoa falou comigo, padre, eu fico preocupado porque minhas crianças não querem ir para a missa. Aí eu levo forçado.
né? Mas claro, seu filho de 5 anos não tem liberdade, ele tem que ir forçado mesmo. A liberdade dele é você. Não é isso? Tudo a gente faz na vida é forçado quando é pequeno. Você acha que as crianças estão doidas para ir para a escola? Não é isso? Então, esse tipo de coisa tem que ser o quê? Um treinamento da temperança. Tem que saber dizer não e tem que ensinar a criança a fazer renúncias também por conta própria. Fazer mortificações, fazer penitências. Porque se você... E isso eu não estou nem falando aqui do âmbito espiritual, da ascese, não. Do âmbito humano. Né? Você acha que o jogador que se destaca, ele não faz ascese? Ele não luta contra a própria vontade? Né? Fala para o seu filho, você acha que o Cristiano Ronaldo, ele acorda cedo ou acorda tarde? Entendeu? Ele come o que ele quer ou ele come aquilo que faz bem para a saúde dele para jogar bola? Se você não tem temperança, até no nível humano, você fracassa na vida. E muito mais diante das ofertas. Todo mundo que é mais velho fala isso com os padres, né? A gente já está careca de ouvir isso. Ah, padre, os atrativos do mundo são muito grandes. A gente tem que fazer uma coisa para atrair os jovens para a igreja, porque o mundo é muito mais atraente. Claro que o mundo é muito mais atraente. Entendeu? Não é você fingir que o mundo não é atraente. É você ensinar a pessoa a não ir atrás de tudo aquilo que é atrativo. Porque tem coisas que são atrativas e que fazem mal. Só que se ela não se acostuma desde cedo a dizer não, ela não vai saber dizer não quando a internet proporcionar isso para ela. Ainda mais que a internet e o celular transmitem para ela coisas atrativas com aquela sensação de anonimato. Porque o pai não está vendo, a mãe não está vendo. Coisas que elas teriam vergonha diante dos outros, elas não vão ter vergonha sozinhas. E os pais são sempre os últimos a saber. Né? Quer uma coisa curiosa? Lá nos Estados Unidos é muito popular a aula de educação sexual. Graças a Deus isso aqui no Brasil não tem. Né? Pelo menos lá elas fazem do pior jeito possível. Não é que é impossível uma correta educação sexual. Né? Os pais deveriam fazer isso com os filhos. Mas, enfim. Lá nos Estados Unidos tem muito isso em ensino médio, educação sexual. Quando fizeram a entrevista lá com as crianças, a gente chegou à conclusão que os jovens detestam a aula, é chato. Pô, adolescente, aquela fase, né? Puberdade. Você deve pensar, pô, as crianças devem adorar, né? A aula de educação sexual. Não, elas detestam. Por quê? Porque elas já sabem, entendeu? Elas já sabem, tudo aquilo ali. Tudo notícia velha. Elas já aprenderam. Só que elas não aprenderam em casa dos pais, não. E nem dos professores. Quantos de nós aprendeu alguma coisa sobre vida sexual dos nossos pais? Entendeu? Então, a pessoa aprende da pior maneira, a pessoa não aprende sobre sexualidade, aprende sobre pornografia, que é a deturpação da sexualidade, e ela cresce com aquela ideia de que sexo é aquilo que ela está vendo ali. Aí, quando ela casa, a vida dela sexual é uma bomba. Por quê? Porque ela não sabe viver isso da maneira correta, como união de amor de uma pessoa com outra pessoa. Né? Ela só vê o lado animal e bestial da coisa. Então, isso prejudica a pessoa para sempre. Para sempre. Na vida inteira. Né? Então, esse tipo de coisa está acontecendo. Está aí diante de nós. E nós precisamos lutar para que isso seja, sabe, trabalhado e resolvido. É você saber como reagir quando chega um filho pequeno e fala alguma coisa de caráter sexual para você. Que viu alguma coisa. Né? Por quê? Porque você não pode nem gerar na criança curiosidade, né? Você não pode ficar todo estabanado, e você não pode apresentar a coisa do mesmo jeito que o mundo está apresentando. Senão você piora a situação. Então você também precisa se formar para um reto
uma reta visão da sexualidade para transmitir isso para eles, ao mesmo tempo que você transmite essas virtudes da fortaleza e da temperança para que elas saibam dizer não. Não é? É você virar para o seu filho e falar, olha, vão oferecer coisas que vão parecer muito boas, mas que você tem que dizer não. Você tem que dizer não. Não é? Aquilo que antigamente a gente fazia com droga. Não é? E hoje em dia tem que fazer mais ainda com pornografia, que é pior do que droga. Né? E que é um vício que atinge muito mais gente. E que muitas vezes leva para a droga também. E, ao mesmo tempo, né, a gente falou da fortaleza e da temperança, nós temos que trabalhar muito a virtude da prudência, a sabedoria, para que, quando acontecer situações de vazio, que é isso que o padre falou de ansiedade, depressão, né, a criança, o jovem, ele saiba como lutar contra isso, como reagir, quem buscar. A prudência é a virtude que nos faz escolher os meios mais adequados para atingir o fim que a gente busca. Quando você sente aquele vazio, que parece que a felicidade não existe mais, você precisa saber onde buscar os meios para recuperar o desejo de viver, recuperar e alcançar o sentido das coisas. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, por falta de prudência, eles não vão buscar isso, eles não vão pedir ajuda, eles não vão saber conversar com os pais. E, ao mesmo tempo, vocês trabalharem a prudência de vocês. Tem que ser esperto. Seu filho mudou de comportamento de uma hora para outra, isso não é normal. Seu filho fica muito tempo trancado, isso não é normal. Entendeu? Só que, às vezes, a gente vai deixando passar, entendeu? Ah, é só adolescente. A gente tem que ficar atento, porque, gente, olha só, toda criança, todo adolescente que se suicida, ele pede socorro antes. Só que ele nunca pede socorro falando. Ele pede socorro com sinais sutis. Entendeu? É um desejozinho aqui de atenção. São coisinhas pequenas. E ele se sente mal, sabe o que dói? Isso acontece muito com pessoa que sofreu abuso. Pessoa sofreu abuso na infância. Os pais não ficaram sabendo. Ela cresce com aquela sensação de que eu sofri e meus pais não fizeram nada. No fundo, ela até sabe que os pais nem são tão culpados assim, que os pais não estavam lá na hora. Só que muitas vezes ela não teve coragem de falar, mas ela deu sinais e os pais não viram. Então a mesma coisa acontece com a depressão. Eles dão sinais. Aí depois não adianta a gente começar a juntar os pontos, porque aí vai ser tarde demais. A gente tem que juntar os pontos na hora que os pontos são colocados. Então, da mesma maneira que as pessoas do mal observam o comportamento humano para daí conseguir aquilo que eles querem, vocês têm que observar o comportamento dos filhos de vocês para perceberem situações, mudanças e procurar pessoas que sejam capazes de auxiliar vocês com isso. Porque a gente também não aprendeu muito essas coisas no nosso processo de formação, não é isso? Então, olha só, seu filho mudou muito. Então você conversa com alguém de confiança, que, olha, que vai poder dizer, ó, isso, pode ser aquilo. Né? Muitas vezes, se você vai precisar de ajuda profissional, de psicólogo, de psiquiatra, não fica com preconceito de procurar psicólogo e psiquiatra. Por outro lado, procura bem, porque um mau psicólogo, ele é pior do que psicólogo nenhum. E está muito difícil achar um bom psicólogo. Então procura direito, procura informação de quem pode te ajudar. Né? Porque essa aqui que a gente falou, né? Existe uma escola em particular, 2 escolas de psicologia, né? Que uma ligada a Adler, a Nietzsche, que acha que o ser humano se reduz ao poder. Todo mundo já ouviu falar em crise de inferioridade, né? Crise de inferioridade é um negócio que existe. Só que isso não resolve todos os problemas. Tem psicólogo que acha que tudo é crise de inferioridade. Ah, fulano fez isso. Ah, porque ele era inferior, não é isso? Desenho animado hoje em dia está assim.
O vilão é sempre porque ele foi maltratado antes, né? É sempre uma resposta à crise de inferioridade dele, nunca porque ele é mau. Gente, nem tudo é crise de inferioridade. Então, cuidado, que você pode botar seu filho na mão de um psicólogo desse e seu filho achar que o problema dele é crise de inferioridade somente e ele ficar reafirmando o poder e alimentando o narcisismo. Depois, pior ainda, né? O pessoal da vontade de prazer, né? Ligado a Freud. Tudo é sexual. Ah, você tem um problema? Ah, você tem um problema porque você reprimiu sua sexualidade na infância. Ah, você tem um problema porque é complexo de Édipo. Aí a pessoa acha que isso resolve todos os problemas. E que uma vida de sexualidade desregrada vai trazer felicidade. E não vai. Então, cuidado. Saibam bem na mão de quem vocês estão colocando seus filhos. Acompanhem. Né? Mas não tenham medo de buscar ajuda, porque às vezes vocês vão precisar. Né? E é claro, né, aqui eu estou parecendo um cavaleiro do Apocalipse, né? Só falando coisa ruim. Ah, padre, mas o senhor falou um monte de coisa ruim e não deu solução nenhuma. Olha, não tem muita solução, entendeu? O negócio está feio mesmo, está pior do que vocês pensam. Né? Daqui para frente é só para trás, vai só piorar. Mas é melhor vocês saberem no meio de que vocês estão do que vocês ficarem achando que estão no País das Maravilhas enquanto o mundo está no Armagedon. Né? Então saibam onde vocês estão e façam alguma coisa. Entendeu? Meu principal conselho é esse. Faça alguma coisa. Observe mais, cuide mais, ame mais os seus filhos, tome mais cuidado com o que eles usam, para de ficar com o celular na frente deles o tempo todo. Por que seus filhos querem ficar com o celular na mão? Porque vocês ficam com o celular na mão o tempo todo. Entendeu? Não adianta você falar assim, isso aqui é muito ruim, mas você não larga. Para de incentivar aquilo que não presta. Façam alguma coisa para pelo menos diminuir, fazer uma contenção de danos. Contenção de danos. Expostos a isso, seus filhos já foram ou vão ser a qualquer momento. Não existe isso da gente, vou criar uma bolha em volta da minha casa e meu filho nunca vai ver nada que não preste. Não existe, já passou isso daí. A questão é, treine seus filhos para lidar com as situações. Treine seus filhos para dizer não. Treine seus filhos para saber o que é certo e o que é errado. E saber por que o certo é certo, por que o errado é errado. Treine seus filhos para saber que as coisas têm consequências. Que não fica por isso mesmo. Quando a gente toma uma atitude errada, depois o tempo cobra a nossa atitude. Para que eles se dediquem para ser pessoas melhores, né, em tudo. E, claro, contem sempre com o auxílio da graça de Deus. Né? Diante de uma dificuldade, diante de um mundo diabólico, a única vitória pode vir de Deus. Então, a vida de oração sua e dos seus filhos. Né? Se você rezasse mais na frente dos seus filhos rezariam mais. Se você lesse mais na frente dos seus filhos leriam mais. Não é isso? Então, vivam uma autêntica vida espiritual para que seus filhos saibam como resistir a esses problemas, para que na hora que eles caiam, eles saibam recorrer ao sacramento da confissão. Porque só no humano, isso tudo que eu falei aqui foi basicamente o lado mais humano. Eu quase não falei de sacramento, vida espiritual, nada disso. Mas só o lado humano não vai ser suficiente. Vocês precisam de oração, precisam de sacramento, precisam ensinar isso, transmitir isso. Porque a gente sabe muito bem que tem momentos que só pela graça de Deus, só pelo milagre mesmo, para a gente continuar. Né? Sobretudo, esses momentos assim, né, onde a gente fica se questionando sobre se nossa vida tem sentido ou não. Só Deus é o sentido último da vida. Então, se seu filho não é capaz de chegar em Deus, ele sempre vai ficar algo de vazio na vida dele. Né? Então, também fazer isso. Né? Porque, no fim das contas, vocês foram colocados como pais
para povoar o céu, não é isso? Deus não quer que vocês fiquem só colocando filho no mundo. Deus quer que vocês coloquem filhos no céu. E não importa se seus filhos vão ser pessoas bem-sucedidas, ricos ou pobres, não faz diferença. O que faz diferença é se eles vão se salvar ou não, né? E é esse que é o caminho que vocês têm que ensinar para eles. Agora, eles correm muito risco de salvação. Pior do que o risco de depressão é o risco de perder a alma, né? E na internet o risco de perder a alma não precisa nem dizer que é muito grande. Tá bom? Então era essa a mensagem, né? Meio triste, né? Mas essa que é a mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço muito o convite do Padre João, da escola também, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã com os alunos do 8º e 9º ano e do ensino médio, né? Que sempre, quando a gente fala disso, sempre vem alguém e fala assim, tinha que falar isso com os jovens. Então a gente já falou um pouquinho com os alunos, espero que faça alguma diferença na vida deles, né? Vamos rezar para que isso aconteça também. Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, do Padre Arthur. Como ele falou, a gente já deu essa palestra adaptada também para os nossos alunos, porque a gente se preocupa, a gente como padre quer dizer isso, pai, não é aquele que cuida, e a gente se preocupa com as almas, com os pais, com os nossos alunos. Nós temos um colégio católico que quer pregar isso também, essa formação integral. Então a gente tem essa preocupação, por isso que a gente trouxe quem sabe falar, quem pode, né, para poder ensinar para a gente. Então agradeço aí a disposição, e a gente vai aplicar isso na vida. A gente sabe que não é fácil criar um filho, é lapidar uma alma, né, formar uma alma. Então a gente precisa de uma carga de formação, pouquinho que a gente pode, né, a gente vai oferecendo para vocês no nosso colégio. A gente procura sempre servir do melhor possível, tá bom? Muito obrigado pelo tempo do Padre também. Vamos então fazer uma oração para a gente terminar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas almas. Muito obrigado, que todos tenham uma ótima noite.